Boa noite, pessoal. Boa noite, igreja. Um bom domingo a todos. O culto hoje vai ser um pouco mais objetivo e é um culto especial que nós estamos nos reunindo aqui e vocês nas suas casas. Hoje, por determinação, nós estamos respeitando o limite de 1,5 m de aproximação entre as pessoas. Eu gostaria de lembrar vocês que nós estamos separados fisicamente, mas de coração estamos todos juntos. Nós vamos iniciar esse culto, depois com a pregação do irmão Pierre, e nos acompanhem e cultuem também nas suas casas. Por favor, pastor Vinícius, a nossa oração inicial. Obrigado, Deus, porque distância não é limite para Ti. Tu está no nosso coração e com certeza está nos unindo. Nós somos 2, 3, 4, muito mais do que isso. E nós estamos em oração, em culto junto com a igreja no mundo. Então nós consagramos a nossa vida a Ti e pedimos que Tu nos abençoe, nos guarde e nos dirija nesses momentos de ansiedade, nesses momentos de dúvidas, e que esse culto realmente expresse o nosso coração. Apesar do que estamos passando, nós queremos dizer que Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor, e consagramos as nossas vidas a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar 10.000 razões. Bendiga todo
Olá, meu amigo, minha amiga. Neste momento diferenciado em que nós estamos vivendo no nosso país e no mundo, algumas coisas são necessárias adaptações. E até mesmo a forma de prestar o culto a Deus, nós tivemos que modificar um pouco, não é verdade? Então, através desta gravação, utilizando os meios tecnológicos, nós vamos dar sequência às mensagens que estão propostas para o mês de março, aqui para a nossa comunidade, a Igreja Presbiteriana Independente Bom Jesus, da Cachoeira do Bom Jesus. Nesse mês de março, estão sendo trabalhadas as histórias de vida de alguns homens e alguns personagens bíblicos que foram importantes neste cenário de desenvolvimento da fé cristã. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Josué. Josué é um importante homem que foi utilizado pelo Senhor, em especial pelas suas qualidades de liderança. O nosso texto base está exatamente no livro de Josué, no capítulo 1, dos versículos de 1 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. Se você tiver a sua Bíblia aí, você pode abri-la nesse instante para nos acompanhar. Josué 1, de 1 a 9. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Disponte agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que andares. Sê forte e corajoso. Josué, a sua história, ela começa muito antes dessa missão que lhe foi dada pelo Senhor. Josué, ele era filho de Nun, da tribo de Efraim. Quando nós olhamos lá em Números 13, nós vemos que o Senhor ordenou a Moisés que escolhesse 12 homens, um de cada tribo, para que fosse espiar a terra de Canaã. Essa futura terra do povo de Deus deveria ser espiada para que eles verificassem as qualidades da terra, as dificuldades que eles teriam para conquistá-la. E para essa missão foram escolhidos os 12 espias, história muito conhecida. Um detalhe é que no meio desse grupo se encontrava um jovem chamado Oséias, filho de Nun. Esse jovem Oséias recebeu o novo nome por parte de Moisés como Josué. Então, para essa missão, a partir desse momento, Oséias passou a se chamar Josué.
O termo Josué, ele vem do hebraico Yehoshua, que significa Jeová é salvação. Interessante também que essa origem do termo Yehoshua também faz remissão ao nome de Jesus, tem a mesma raiz. Josué, então, após essa missão, em que ele foi um dos responsáveis por fazer esse levantamento da terra, ele também se tornou auxiliar de Moisés. Em várias passagens da Bíblia Sagrada nós temos a atuação de Josué em conjunto com Moisés. E, ao final, Josué foi o responsável por instituir, digamos assim, o território do povo de Deus ali na Terra Prometida. Então, ele foi o responsável por entregar essa terra ao povo de Deus. O que nós percebemos com a história de Josué, depois desse breve relato, é que Jesus, ou melhor dizendo, o Senhor, em todos os momentos, ele levanta líderes que são necessários para o desenvolvimento da sua obra. Então, no Velho Testamento, o Senhor Deus levantou homens. No Novo Testamento, após a vinda de Jesus, ele também escolheu homens para fazer a sua obra, como os 12 apóstolos. Só que esses homens, para fazerem a obra do Senhor, eles precisam ser capacitados, precisam conhecer, principalmente conhecer a Deus e conhecer algumas formas para serem usados por Deus, pelo Senhor. Existe uma frase muito comum que diz que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E isso é verdade, meus irmãos. Todos aqueles que são usados por Deus passam por um processo de capacitação. Não se tornam líderes de um dia para o outro. Só que essa capacitação, ela pode ser de forma abrupta ou pode ser aquela capacitação do dia a dia, muitas vezes antes até mesmo da conversão ou do chamado. Porque todos nós, na nossa vida cotidiana, nós somos capacitados, melhor dizendo, para nossos afazeres sociais e profissionais. E essas capacitações, esses conhecimentos, são com certeza utilizados para o crescimento do reino de Deus. Quanto a Josué, o que nós percebemos é que o Senhor o capacitou durante toda a sua vida para os desafios que ele iria enfrentar para conduzir o povo na conquista da terra prometida. Essa primeira missão que ele teve, dos 12 espias, uma missão muito importante e de certa forma perigosa, que inclusive alguns relatam que essa pode ter sido a primeira missão de um grupo de operações especiais. Então, quem tem conhecimentos na área militar, na área da segurança, sabe o que é isso, um grupo de operações especiais, onde eles são designados para determinada missão e muitas vezes a vida está em risco. Então, essa equipe de Josué foi um grupo de operações especiais para fazer o levantamento e espiar a terra. Lá em Deuteronômio 31, durante o acompanhamento que Josué fazia, ele acompanhava Moisés nas suas etapas, na sua etapa como responsável pela condução do povo de Deus em parte da jornada. Moisés, certa vez, advertiu Josué para que ele fosse forte e corajoso. Interessante que exatamente o texto que acabamos de mencionar em Josué 1, no versículo 7, o Senhor ratifica essa frase de Moisés: ser forte e corajoso. Josué demonstrou confiança em Deus, obedecendo a cada uma das táticas que Deus lhe mostrava para ser vitorioso. Durante a trajetória de Josué, ele teve várias vitórias à frente do povo, e cada uma dessas vitórias ele utilizou uma estratégia diferente, estratégias essas, muitas vezes dadas diretamente pelo Senhor. Nós temos duas delas que são muito especiais. A primeira delas é a tomada de Jericó. Jericó era uma cidade muito fortificada,
que possuía não uma, mas 2 muralhas. Então ela tinha uma muralha ao redor e uma muralha ao derredor. Era muito fortificada. E qual foi a tática que o Senhor deu a Josué para que ele derrotasse aquela cidade? Ele ordenou que o povo marchasse ao redor durante uma semana e ao final do 7º dia que fossem tocadas trombetas e gritos, e foi isso que ocorreu. Depois do toque dessas trombetas, a ordem de Josué, quando o povo gritou, todas as muralhas ruíram. E aí o povo de Deus conseguiu entrar na cidade e tomou aquela região. Se nós observarmos cientificamente, é impossível que a voz humana, mesmo em quantidades absurdas de pessoas, é impossível que ela consiga destruir muralhas de pedra que cercam uma cidade inteira. Pode ser que a voz, como é muito comum, que consigamos quebrar uma taça de vidro, mas romper uma muralha só mesmo pelo poder de Deus. Outro evento também emblemático foi quando Josué determinou que o sol parasse. Lá em Josué 10, 13 e 14, assim está escrito na palavra de Deus. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Um evento, até hoje, cientistas e estudiosos questionam se realmente isso ocorreu, ou se foi a Terra que parou, se foi o Sol que parou. A teoria de que a Terra seria o centro do universo naquela época. Ou seja, o que nós podemos entender dessa situação? Pela fé, eu acredito nisso. É como se o Senhor Deus estivesse dizendo para Josué: Josué, o que você precisa? E Josué então mencionou: eu preciso de mais tempo para derrotar esses inimigos, Senhor. E aí então o Senhor poderia até ter dito a Josué: não se preocupe, cuide da sua batalha e que o tempo para isso eu vou te dar. E eu acredito piamente que nesse momento o Senhor Deus parou foi todo o universo, não foi só a terra. Ele parou tudo, porque todas as leis da natureza foram criadas por ele. Então, com um simples desejo, uma simples vontade, o universo pode sim parar. A Terra parar de girar, que hoje ela gira em torno de 1.700 km por hora. A Terra parar, o universo parar, é pouca coisa diante do grande poder de Deus. E falando nesse poder de Deus, no grande poder, nós vivemos momentos difíceis nos últimos dias. E nesses momentos difíceis, é necessário que nós tenhamos cada vez mais a necessidade e tenhamos a disposição de buscar ao Senhor. Com essa crise que está assolando não só o país, mas também o mundo, do Covid-19, nós precisamos nos conscientizar do nosso papel como canal de santidade e bênçãos para o nosso povo. Realmente um momento difícil em que a nossa geração não tinha passado. Similar desafio, podemos até fazer um comparativo, com o desafio, com o medo que o povo de Deus teve quando saiu do Egito em direção a uma terra que ele não conhecia. Mas foi necessário a confiança no Senhor, de que o Senhor realmente estaria à frente, tirando todas as barreiras, como tirou, levantando homens para guiar, como levantou, e Josué foi um desses homens. E nós precisamos ter a certeza que o Senhor é grande e poderoso, que vai estar conosco mesmo nesses momentos difíceis. A frase de Moisés, do Senhor, para Josué, quando disseram, ser forte e corajoso. Paulo também traz essa frase para a cidade, para a igreja de Filipos, para os filipenses.
Quando nós olhamos lá em Filipenses 1, 27 e 28, Paulo diz mais ou menos assim: agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Deste modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se eu não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos. Sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores, porque é Deus que dá a vitória a vocês. Sejam sempre corajosos. Interessante essa frase, e junto dessa frase está também a necessidade de viver segundo o Evangelho. E o que é viver a fé baseada no Evangelho? É aquela fé em que ela não é estática, é uma fé em movimento, onde, tendo a certeza da graça do Senhor, nós temos a confiança de que Ele está conosco em todos os momentos e está pronto para nos usar para a difusão da Sua palavra. A boa nova, levar aquilo que nós temos no nosso interior, que é o Espírito Santo, o conforto, a alegria, principalmente aquelas pessoas que não conhecem. E eu digo isso para você, meu irmão, minha irmã, digo isso também para você, meu amigo, que porventura esteja assistindo este vídeo e ainda não tem essa convicção de que o Senhor Ele é poderoso e pode confortar o seu coração. Eu digo isso com toda a convicção interna. Servir a Deus é maravilhoso. E todos nós que temos esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus, independente do momento que a gente esteja passando, momento de alegria, momento de tristeza, momento em que nós estamos, onde é necessário um confinamento, onde estamos reclusos nos nossos lares, nós temos a convicção, o coração apto, e está claro para nós que o Senhor Deus provê todas as coisas e Ele está no controle de tudo. Então, ao final dessa mensagem, nós podemos trazer duas lições para a gente. Primeiro, nós devemos sempre viver de acordo com o Evangelho. E segundo, que nós sejamos sempre corajosos, assim como foi Josué. Certo, irmãos? Então, encerramos por aqui. Que o nosso Deus esteja nos abençoando e nos guardando em todos os momentos da nossa vida. Até mais. Um abraço a todos. O Espírito do Senhor está sobre mim.
então das nossas casas receber a bênção de Deus, podermos sempre estar com o coração repleto de Jesus Cristo na nossa vida. Vamos orar. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, te dê a paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida e sobre ela permaneça hoje e sempre.